uma reunião virtual com o elenco e o Botafogo espera a reapresentação normalmente nesta terça-feira. Porque muito se falou, né, daqueles atrasos que saíram na imprensa, aquela nota do Botafogo falando da premiação de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, que isso não pegou muito bem dentro do elenco do Botafogo, inclusive com jogadores que já deixaram o Botafogo, como é o caso do Marçal, que deu entrevista ao Charla Podcast. O Botafogo considera que vai todo mundo se apresentar. O Botafogo espera os jogadores para a reapresentação nesta terça-feira. Essa reunião virtual do Textor com os jogadores foi considerada positiva pelo clube, que espera uma reapresentação normal. No papo, líderes do time voltaram a demonstrar chateação com o atraso. Além disso, também há uma irritação porque os atletas que saíram do Botafogo na virada do ano não receberam os valores das rescisões. Além da discussão sobre pagamentos, os jogadores passaram para a Textor alguns pontos que acham necessários para o clube em 25. O Botafogo conta com todos no CT já no início da tarde de hoje, mas segundo a reportagem do GE, os jogadores ainda não confirmam essa participação. É aquilo que a gente também comentou no programa de ontem. É a versão do clube contra a versão dos jogadores. Um fala uma coisa, outro fala outra. E a gente até mostrou ontem, no final do programa, não deu tempo da gente se aprofundar no assunto, a declaração do Marçal, né? E a gente pode colocar aqui na tela as aspas de Marçal, ex-lateral esquerdo do Botafogo e foi campeão da Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro, sobre a questão dos prêmios. O que foi combinado, a versão dos jogadores sobre esse assunto, que envolve também o câmbio do dólar, que quando eles conversaram com o Botafogo, a cotação estava em 5,10, agora já passou de R$6, e aí tem tido esse entrave entre os jogadores, que a Conmebol repassa o dinheiro da premiação para a CBF, da CBF vai para o Botafogo, e o Botafogo teria pedido aí, se não estiver enganado, 20 dias úteis, né, para poder realizar esse pagamento. E a gente tem as aspas aqui do Marçal. Vamos lá, o Marçal fala, você acompanha aqui no Bate-Pronto as aspas do ex-lateral esquerdo, né? Na virada do ano acaba o contrato do Marçal, no momento sem contrato. Abre aspas para Marçal em entrevista ao Charla Podcast. A Conmebol paga 23 milhões de dólares ao campeão e vocês vão receber uma porcentagem. A gente foi para a base do dólar. O dólar estava 5,10 naquela altura. Pedimos para que a premiação fosse paga no mínimo de 5,10. Isso era ainda na fase de grupos. O Botafogo nos apresentou com o dólar a 5,10. Só que o dólar está 6 e alguma coisinha. E é uma diferença grande. Foi uma reunião há 20 dias e pedimos para o Tairo Arruda, CEO do clube, que nós, jogadores, tivéssemos uma premiação igual para todos. Falei para conversar com o John, Marlon, Barbosa e eles concordaram que fosse tudo igual para todo mundo. Almada, Igor Jesus e Luiz Henrique não pegaram pré-Libertadores, por exemplo. Passamos para a direção que seria igual para todo mundo. Quando chega a planilha, está fixado no valor de 5,10. Nós tínhamos pedido para colocar mínimo de 5,10, não fixar. E agora disse que nós pedimos 25% a mais. Até naquela nota do Botafogo, né? Que o Botafogo disse que pediram 25% a mais. Inclusive, nós fizemos essa reunião e até hoje ele não nos deu uma resposta, fecha aspas, a declaração do Marçal ao Charla Podcast. Mauro César, tá aí essa situação vivida pelo Botafogo, a nota que a gente já exibiu na semana passada e agora a versão dos jogadores sobre esse ocorrido aí na questão da premiação, né? No que envolve a premiação da Libertadores. Mauro. Isso aí já está um tremendo rolo, né? Semana passada veio a notícia, né? Até eu tinha recebido essa informação falei sobre isso aqui, por um agente de um jogador, de alguns jogadores, que eles pretendiam não se apresentar. Depois essa notícia foi publicada também pelo Globo, por outros veículos, e a realidade é que o Botafogo está numa situação de total incerteza, né? E ontem o Lyon teve confirmado o seu transfer ban, né? Tentou se livrar desse obstáculo, então nem se sabe se vai conseguir inscrever o Almada, Luiz Henrique. A situação está complicada. Acho que o Almada eles deram um jeito, né? Fizeram um esquema de empréstimo. Mas é isso que está meio subindo no telhado, pelo que eu entendi, que está vendo aqui. Até o Almada, com o Luiz Henrique não vai dar mesmo, não.
Então, é uma situação difícil, porque ele precisa acertar a dívida de €500 milhão do Lyon. E ele tem que resolver cerca de 100 milhões em venda de jogadores. Não está conseguindo vender. Vendeu outro dia o Urbano, centroavante, por 12 milhões. Tinha comprado por 14, foi para o Hoffenheim. Vendeu por menos do que pagou um ano antes. E aí fala, não, vão vender o Igor Jesus para a Premier League, não sei o quê, mas ele só fala. Até agora não teve nenhum negócio. O Cherki, que é um meio-campista, que é o principal jogador do Lyon, fala-se que ele pode sair por 30 milhões de euros e tudo, mas até agora nada aconteceu. E os clubes sabem que o Lyon está com a corda no pescoço. Então, quando você sabe que o cara está com a corda no pescoço, você faz o que? Oferece menos. O cara vale 50, eu tenho 30 para você. 35 eu levo. E no último dia, né, Mauro? Porque para não dar chance de respirar. Exato. Isso é que pode ser o que venha a acontecer. E assim, e tudo que acontece com o Lyon reflete no Botafogo. Aliás, para o bem e para o mal. Esses dois jogadores só passaram pelo Botafogo e ajudaram muito a ganhar as duas competições, Brasileiro e Libertadores, porque eles estavam de passagem para o Lyon. Não existisse o Lyon, eles não veriam. Sim. A Rojo não ia contratar os dois para jogar aqui. Né? E é importante entender, assim, uma coisa básica, é matemático, não precisa ser especialista em finanças. Você olha o faturamento da SAF do Botafogo e os investimentos. A desproporção é muito grande, que nem o Cruzeiro. O Alexandre Matos falou outro dia, né? Não, o Cruzeiro está investindo muito além da sua condição, óbvio. O Cruzeiro faturou em 2023, a diferença do Flamengo para o Cruzeiro é de mais de 1 bilhão a mais o Flamengo faturou. O Flamengo faturou 1 bilhão, 300 e pouco, Cruzeiro 200 e alguma coisa. Mais de 1 bilhão a mais o Flamengo faturou. A diferença é enorme. Aí, as contratações, algumas sem pagar multa, mas são jogadores caros. Fora os do ano passado. É evidente que isso aí, essa conta não fecha. Mas no Cruzeiro, tem um dono lá botando dinheiro. Quando ele quiser botar dinheiro, tá bom. Os do Atlético já não estão tão dispostos a botar dinheiro como antes, né? Tanto que venderam o Paulinho. Tem um ciclo aí. O Botafogo não, é uma holding, é um grupo de clubes que pertence a essa holding, que tem como maior acionista o americano John Textor, e ele tem que tentar fazer essa roda girar, mas está difícil, porque o clube francês está todo encalacrado. E ontem essa decisão, até ele criticou lá o presidente da Federação Francesa, alegou que ele é cachorrinho do dono do PSG, né? O pessoal do Qatar, né? E até estava lendo aqui o Romain Molina, que é um jornalista francês, que é um cara que fala muito de bastidor e tal, um jornalista bem atuante por lá, e ele escreveu que muitos dirigentes de clubes franceses concordam com isso, ou seja, que a federação é subserviente a um PSG que põe dinheiro lá com um time mais forte e tal, e claro que os outros clubes não devem gostar muito, porque monta um time muito forte, não tem competição. E o campeonato francês está muito desvalorizado, as cotas de televisão despencaram com a saída do trio Mbappé, Messi e Neymar. Você tinha os três mesmos times, tirou para o mercado internacional, o campeonato perdeu o valor. Valia X, agora vale muito menos. Isso refletiu nas finanças dos clubes também. Mas são duas coisas distintas. Isso que o Textor falou, certamente os dirigentes concordam com ele. Mas certamente também concordam com o seguinte: não pode tirar o transfer ban, não. Se ele está enrolado, está enrolado. É lógico, porque os clubes estão disputando com ele. Claro. Alguns brigam por vaga em competição europeia, que ele está ali sempre no 5º, 6º lugar. Ele está em 5º, né? Brigando ali por... E outros brigam contra o rebaixamento e pensam, bem, se esse cara for rebaixado, que ele está com transfer ban e rebaixamento encomendado. Se não solucionar... Uma vaga... É uma vaga a menos que eu tenho que brigar. Então tem gente lá em cima e gente lá embaixo que tem interesse que o Lyon continue nessa situação, claro, porque é menos um adversário, ou então ele resolve o problema dele. Acho que nem os clubes da Espanha agora... Puto com o Barcelona, porque os clubes pequenos falam para ele, a gente não pode ceder porque ele cedeu. A gente não pode contratar, a gente pode cair. Exato. Os clubes pequenos estão tudo contra. Porque é isso, né? E teve um jogador agora também, lá na Espanha, estava lendo aqui, do Sevilha, que foi... Deixa eu achar aqui, uma matéria aqui. É o Quique Salas. Tem 22 anos. Polícia prende Quique Salas do Sevilha por forçar cartões amarelos em apostas ilegais. E aí, no caso do Luiz Henrique, tem a questão da suspeita de participação. Ele já foi convocado, mas adiado, a participar da CPI aqui no Brasil. E já saiu notícia também que lá na Espanha os caras... Querem intimar ele. Querem intimar e tal, querem saber o que aconteceu. Essa notícia aqui, eu acho que é preocupante nesse sentido também, porque é na Espanha. Então, se os caras vão atrás desse aqui, quem me garante que... E quem vai pagar para ter o Luiz Henrique? Você compraria o jogador nessa situação? É o caso do West Ham, que está lá com o Paquetá, só que foi lá no West Ham, que ele teria feito o que gerou essa ameaça até de banimento. E o West Ham tem um jogador que valia 70 milhões de libras que ia ser vendido no ano passado para o City,
E agora está com o jogador, está jogando. Quem botou o Wesley no pau foi o jogador no pau, foi o próprio patrocinador do clube dele, não foi terceiro. Porque olha a dimensão. As apostas teriam sido feitas no site que patrocina o clube. E o site que identificou. Que nem tem no Brasil esse site, nem atua no Brasil, é um site que atua lá fora. Muito bom. E além do Marçal, outro ex-jogador do Botafogo que se manifestou foi o Rafael. Ele falou sobre o assunto, a gente tem aqui as aspas do Rafael para exibir no Bate-Pronto. Na sequência, vou ouvir o Vampeta e o Flávio sobre esse assunto do Botafogo, hein? Abre aspas para o Rafael. Vou falar uma polêmica aqui, o negócio da premiação. Quero defender os jogadores. A nota que o Botafogo publicou foi muito mal. Essa nota não existe. Jogaram nas costas de quem foi embora e já era. Isso não existe, para não falar o palavrão que ele colocou aqui. Não sei quem foi o jogador que vazou. Talvez tenham ficado nervosos, mas o clube não pode soltar uma nota daquelas. É uma coisa complicada. Se os jogadores estão fazendo protesto, tem motivo. Os caras com quem joguei não fariam isso do nada. Disso eu tenho certeza. Tem alguma coisa acontecendo. Sou botafoguense, mas não dá para eu ficar cego, fechar o olho e dizer que está tudo certinho. A nota foi feia porque defenderam os jogadores que estão no clube, o que é direito deles, mas jogaram nas costas de quem saiu. Fecha aspas, tá aí o Rafael defendendo os antigos companheiros de Botafogo, Vampeta e Flávio. Segundo hoje, viu, Flávio? Falou que hoje. Parece que está tudo em dias. Em dias não é uma premiação. O salário, o décimo, férias. E o que me parece é que, se não se apresentar os jogadores, parece que é até dia descontado. Porque premiação é uma coisa de confiança, uma coisa verbal. Tanto que não está no papel ali. Né? Que o Marçal fala que era 5 e 10, né? Isso, o dólar. Então o Botafogo até, segundo eu estava vendo hoje, né? Que os caras têm que se apresentar porque está com tudo em dias. E premiação, eles já estão acertando tudo. É algo combinado à parte, não é? Se eu estou em dias com você pelo contrato e você não apareceu, eu posso te dar multa. Eu não posso te dar uma multa pelo salário. Pela premiação. Estava vendo isso hoje de manhã, agora não sei se é verdade. E Flávio, ontem você até comentou no programa que, assim, não tem o porquê desses jogadores do Botafogo estarem mentindo sobre essa situação, Flávio. Claro, não tem o menor sentido isso. É claro que eles não receberam, lógico. E tem que pagar, né, velho? O Pedro falou uma coisa que é verdade, ok, não está escrito, uma coisa verbal, o que é pior, né? A palavra tem que valer mais do que o que está escrito no papel para pessoas sérias. Quem não é sério, até o que está escrito então, parece que vocês estão alegando isso, a diretoria, aparece, senão a gente vai dar descontar. O Textor fez essa reunião virtual, né, que o Pedro já citou aí, não sei se vai resolver alguma coisa, mas enfim, os jogadores têm toda razão. Você mesmo fala que quando você ganhava algum título, você já reservava o dinheiro para fazer alguma coisa. Lógico. O dinheiro está ganho, ganhou. Não tem o que discutir. Então, o que foi falado tem que ser feito e, obviamente, que os jogadores... Não tem nenhuma dúvida disso. O Botafogo está colocando o lado dele, óbvio, também tem que se defender. Mas é claro, é uma coisa evidente. Para que o jogador vai inventar uma situação que não é real? Lógico que os jogadores estão tomando calote no Botafogo, sim. Break na Rádio Jovem Pan. Voltamos já com o Bate-Pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vai deixando o seu like. Muito obrigado pela audiência. Já fazendo convite, todos os dias, de segunda a sexta, tem o Bate-Pronto, meio-dia aqui na Jovem Pan. E o Textor também deu entrevista à RMC Sport nesta segunda-feira e falou sobre o futuro de 2 jogadores, Luiz Henrique e Igor Jesus. Nós temos aqui as aspas do John Textor, o dono da SAF do Botafogo, falando sobre essas 2 negociações. Existia aí essa possibilidade até mesmo do Luiz Henrique se transferir para o Lyon, nessas várias transferências entre clubes da holding do John Textor, mas não sei se vai acabar acontecendo, até pela informação que trouxe o Mauro. E também tem essa situação que envolve o Igor Jesus. Até o staff do Igor Jesus não vê assim com bons olhos essa possível saída dele do Botafogo para o clube francês,
por todas as dificuldades, imagino eu, né? Por todas as dificuldades que o Lyon vem enfrentando e corre sim um risco, né, do Lyon sofrer uma sanção e ter as contas reprovadas, rejeitadas. A gente já viu alguns casos aí na própria França, né, do Bordeaux, por exemplo, que foi caindo da segunda, da terceira, da quarta divisão, enfim, por conta de problemas relacionados ao caixa. Agora sim, a gente tem a palavra do John Textor, o dono da SAF do Botafogo, falando sobre o futuro do Luiz Henrique e também do Igor Jesus. Abre aspas, nossa estrutura multiclubes nos beneficia. Temos 3 jogadores com transferências para o Lyon antes de sabermos do Transferban. Thiago Almada, Luiz Henrique, que pode vir para o Lyon. Igor Jesus, podemos trazê-lo para cá. É o camisa 9 do Brasil, mas acho que vai para a Premier League. O Thiago Almada se apresenta no Lyon essa semana. O Luiz Henrique aparece essa semana também. Há possibilidades dele jogar aqui ou ser vendido para a Premier League. Nós temos a possibilidade de reforçar a equipe mesmo com o Transferban. O Almada já até se despediu do Botafogo ao fim da... Almada, quando acabou o Mundial, eu tô fora, viu? Tchau, já cumpriu o que tinha que cumprir aqui. Legal esse período no Botafogo. Agora é Lyon. E já está realizando aquelas burocracias contratuais, exames médicos, né, todos os procedimentos. O caso do Luiz Henrique é diferente, porque o Luiz Henrique, eu falei até do Igor Jesus, né? O Luiz Henrique não vê com bons olhos, o staff do jogador não vê também com bons olhos uma possível ida ao clube francês, e o Textor falou sobre isso, ó. Abre aspas, nós mostramos para a DNCG e deve ter sido a primeira vez que um presidente na França fez uma apresentação sobre o assunto. Baseado no nosso nível atual de vendas, mesmo de maneira baixa como estão agora, se você pegar o nível de TV do nosso clube e pegar o valor de venda de jogadores que temos todas as temporadas, a baixa folha salarial, nós somos um clube no verde. Não precisamos de Liga dos Campeões para ficar no verde. Esse é o grande avanço que fizemos por aqui. De volta agora na Rádio Jovem Pan, falando do Botafogo, com essas aspas do John Textor e falando também do futuro de alguns atletas que estão aí prestes a deixar o Botafogo. São 3 aqui no caso, né? O Almada, o Luiz Henrique e o Igor Jesus. E completando aqui a aspa do John Textor. Esse é o grande avanço que fizemos por aqui. Do ponto de vista esportivo, precisamos chegar à Liga dos Campeões porque os nossos torcedores merecem. Mesmo com o Transferban, não estávamos fazendo grandes contratações antes. Então, não nos afeta muito. Temos caras como o Zaha que mal jogam. Fecha aspas a declaração do Textor, que passa uma outra impressão do que está se passando lá com o Lyon. As notícias que estão saindo não são positivas, mas o Textor diz que está tudo sob controle. Aí vai a versão de cada um sobre esse assunto envolvendo o Botafogo.